A paz do Senhor, irmãos, como vocês estão? É uma felicidade muito grande estar aqui com vocês hoje novamente, compartilhando a palavra do Senhor com vocês. E hoje eu quero trazer algo muito especial aqui para vocês, algo que tocou no meu coração e me chamou a atenção já faz uns dias, e eu preparei aqui hoje para vocês. Vamos lá. Eu quero ler hoje aqui com vocês, eu preparei um resumo, está aqui na minha frente, e eu vou estar trazendo aqui da palavra e vou estar trazendo aqui também para vocês, tá? Mas vamos lá. A palavra vai ficar em Salmos 145, que vai dizer assim, no verso 18, versículo 18. O Senhor está perto de todos os que o invocam. Sim, de todos os que o invocam com sinceridade. Glória a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó meu Pai, neste momento eu quero te agradecer por este dia. Quero te agradecer por tudo que o Senhor é, meu Pai. E, meu Deus, neste momento eu te peço, Senhor, que seja o Senhor falando, não seja eu. Que teu Espírito Santo venha nos conduzir, ó meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa tocar no coração de cada um, quebrantar o coração de cada um. Eu me diminuo e que o Senhor cresça, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos as palavras que o Senhor vem trazendo aqui no Evangelho lá de Jesus, no Novo Testamento, nós podemos ver que muitas vezes, quando Jesus fazia milagre, quando Jesus ele estava em uma cidade, e muitas vezes nós vemos que ele saía para o monte para poder orar. Nós vemos que Jesus, mesmo ele sendo filho de Deus, mesmo ele estando ali como uma humanidade, ele dependia de Deus para poder orar. Mesmo com todo o poder que ele tinha, ele dependia também de Deus, ele tinha aquela dependência. Claro, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tudo bem. Porém, ele era o exemplo, ele quis mostrar como o exemplo que ele orava, o exemplo que ele tinha intimidade, o exemplo que ele tinha o Espírito Santo e o exemplo também que ele tinha a santidade. E é sobre tudo isso que nós vamos falar aqui hoje. Primeiramente, eu vejo que, assim, em vídeos do YouTube, e também em pessoas das igrejas, eu não digo só de uma igreja, mas a gente vê aquela busca, e nós vemos hoje que a igreja está crescendo muito, tá? É um assunto muito delicado em falar, porque muita gente pode pensar assim, mas quem é você para querer julgar? Mas não é isso, tá bom? É algo para alertar e não para julgar alguém, tá bom? Pelo amor de Deus. Enfim, nós vemos que hoje a igreja cresce muito, e muito, e muito. O evangelho cresce muito, alcança muitas pessoas. Só que está alcançando muitas pessoas, só que muitas vezes sem a base. Muitas vezes alcança pelo, entre aspas, o show, aquilo que atrai, ou é uma abertura de uma igreja que é feito como se fosse um show, que é feito como um louvor, que é feito como se fosse um show, tá? Muitas vezes isso atrai os jovens, atrai as pessoas, porque é algo diferente, claro. Só que muitas vezes nós vemos na palavra de Deus que é mais simples do que isso. É oração e muita oração, tá? Na palavra do Senhor, nós vemos que o Senhor Jesus, ele sai de muitas vezes que fez um milagre e ele vai orar. Ele vai ter com o seu Pai. Ele vai orar, ele vai buscar. Quando Jesus ele vai ser crucificado, antes da crucificação, quando ele está lá no monte para ser traído, ele pede, Pai, se for possível, afasta esse cálice de mim. Senão seja feita a tua vontade. Muitas vezes o que nos falta é ter essa relação com Deus, é ter essa intimidade com o Senhor, de adorar, de buscar em espírito e em verdade. Jesus, em sua humanidade, ele mostrou que ele dependia de Deus. Ele mostrou que ele dependia do Pai. Em Mateus 6,6 vai dizer, mas tu,
quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai, que vê em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Não tem como nós termos intimidade com Deus sem se aproximar de Deus. Não tem como nós termos querer ter mais intimidade com Deus somente com louvor. Claro, isso pode te achegar? Sim, mas nós precisamos louvar, nós precisamos adorar, nós precisamos buscar em oração, nós precisamos nos santificar, nós precisamos ter intimidade com Deus, precisamos jejuar, precisamos matar a nossa carne e estar cada vez mais próximo de Deus. Jesus, ele nos deixa um exemplo muito claro de oração, de intimidade, de jejum. Jesus jejuou, foi para o deserto, 40 dias jejuando. Jesus, ele orava. Jesus era íntimo do Pai. Jesus, ele fazia tudo isso para mostrar para você e para mim que ele, humano, ele também tinha as mesmas coisas, passava pelas mesmas coisas que nós passamos. Ele passava por tentação, ele passava por as pessoas o acusando, né? A tentação no deserto, quando o Espírito o leva para o deserto. Isso nós vemos, e muitas vezes, quando tem tentação, quando tem provação, Deus querendo nos provar, a gente para ali, a gente é colocado em situações que colocam a nossa fé em prova, e a gente acaba realmente nos dispersando. Deus não está fazendo isso, Deus não está mais falando comigo, Deus não está mais querendo falar comigo. Mas aí entra a intimidade com o Senhor. Porque quando nós somos íntimos do Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele vai nos guiar. O Espírito Santo de Deus, ele vai nos guiar. Então, quando nós buscamos a presença de Deus, buscamos em oração, buscamos em intimidade, nós vamos ter o Espírito Santo de Deus. Quando nós nos arrependemos, quando nós nos batizamos, quando nós pedimos, Deus, eu quero o seu Espírito Santo, me batiza com fogo, lembrando, o Espírito Santo de Deus, ele não é somente o falar em línguas. O falar em línguas é um dom que Deus dá, mas tem muitos outros dons. O Espírito Santo de Deus é aquilo, como posso explicar, que você sente, você faz algo de errado, e você, tá tudo bem, você comete um pecado. E daquele pecado, você fica, nossa, fiz mal. Nossa, eu não posso fazer isso porque é pecado. Meu Deus, eu tratei o fulano de tal ruim. Preciso ir lá pedir perdão para ele. Isso é o Espírito Santo de Deus testificando. Nossa, eu fiz coisa de errado. Foi uma balinha só ali que eu peguei, mas, nossa, isso daí é errado. Claro, nós precisamos entender o que é do Espírito e o que é da carne. Muitas vezes nós pedimos para Deus, Deus, nos batiza, nos enche do teu Espírito Santo, nos usa, Pai, me usa. E muitas vezes quando Deus ele te dá a oportunidade para você ser usado, você não consegue distinguir o que é a carne e o Espírito. Muitas vezes nós falamos, Deus, nós temos lenha para queimar, me incendeia que eu tenho lenha para queimar. Para quê? Quantas almas você ganhou para Deus? Quantas almas, quantas vidas você trouxe aos pés do Senhor? Quantas vidas você conseguiu mudar, transbordando essa unção do Senhor sobre a sua vida? Deus, me dá isso. Senhor, eu quero ter mais comunhão com o Senhor. Eu quero ser batizado no teu Espírito Santo. Me dá línguas para falar. Eu quero falar em línguas. Tá bom. Línguas é para edificar você. Tudo bem. Eu trouxe um colega.
Você está discipulando na vida dele? Você está mostrando para ele o caminho certo? Você está sendo um bom colega, um bom amigo, que traz ele perto da presença do Senhor? Seja guiado pelo Espírito Santo. Peça a presença do Espírito Santo. A igreja cresce muito, mas sem base. Quantas vezes nós não vemos mais na igreja o arrependimento, o choro? Você toma uma santa ceia, um exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo só. Você toma uma santa ceia, você não ajoelha, não se quebranta na presença de Deus. Quantas vezes? Aí você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, mas não tem santidade. Você está na igreja, pede para ser cheio, você sai da igreja cheio, você vira a esquina, parece que você está furado. Começa a esvaziar, ouve uma música ali passando num carro, nossa, já começa a dançar, já começa a esquecer daquilo que você aprendeu. Em 1 João 3,3 vai dizer: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. O Senhor Jesus era puro. Precisamos pegar como base este exemplo do Senhor. Precisamos ser puro. O nosso templo, o nosso corpo, é templo do Espírito Santo. E nós precisamos, a cada dia mais, nos santificar, orar, estar mais e mais e mais próximo do Senhor. Quantas vezes você não ajoelha aí na sua casa e se quebranta ao Senhor? Quantas vezes vem no seu coração, vem aqui na sua alma, nossa, eu preciso orar, e você fala, não, daqui a pouco eu oro. Isso é o Espírito Santo de Deus falando com você, mas você não consegue discernir. Quantas vezes você já tomou decisões que o Espírito Santo de Deus falou no seu coração, falou aqui na sua alma? Não faça isso, que vai quebrar a cara. E por emoção, você fez e quebrou a cara. E você não consegue discernir o que é do Espírito e o que é da carne. Precisamos pedir a Deus que Ele possa nos ensinar a ser guiado pelo Espírito Santo. Precisamos pedir que Ele venha sobre as nossas vidas para nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. E que hoje você possa ser guiado por esse Espírito Santo. Que hoje você possa ser, eu não digo motivado, mas ser direcionado a tomar atitudes que envolvem Deus na sua vida, na sua rotina. Quebrante aos pés do Senhor. O lugar mais alto que nós possamos estar aos pés a Deus é aos pés do Senhor. O lugar mais alto e mais próximo que nós podemos chegar é aos pés do Senhor. Feche seus olhos. Senhor, Pai, nós estamos aqui para Te engrandecer e louvar o Senhor, Pai, porque o Senhor é digno de toda a honra e todo o louvor. Meu Deus, nos perdoe, Senhor Jesus, de muitas vezes não conseguirmos discernir o Seu Espírito Santo. Por muitas vezes, Senhor Jesus, deixar o Senhor de lado e querer fazer as coisas da nossa vontade, com os nossos braços. Senhor, que a nossa maneira não venha a ser mais predominante sobre as nossas vidas. E que o Senhor possa nos ajudar a testificar no nosso coração, a nos santificar a cada dia mais, a buscarmos o Senhor a cada dia mais e termos mais e mais intimidade com o Senhor. Pai,
nós hoje quebrantamos o nosso coração e pedimos que o Senhor venha fazer morada nos nossos corações, Senhor. Que nós possamos estar sensível ao Teu Espírito Santo, Deus. E que nós possamos entender que tudo é para o Senhor. Que o Senhor cresça, Deus, e que nós venhamos diminuir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, comenta esse vídeo. Comenta aqui. Se você está passando por alguma dificuldade espiritual, com falta de orar, não tem mais vontade de buscar a Deus, está fraco espiritualmente, porque eu sei que um dia você orou com muito fervor, buscou a face do Senhor com muita vontade, mas a frieza do mundo te parou. Coloca aqui, vamos adorar ao Senhor e que o Espírito Santo de Deus venha estar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente e que toda a honra e glória seja para Ele, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos.